É galera, Mirão na área. Galera, abemos o melhor filme de 2026. Ele está entre nós. O melhor, na minha opinião, é claro. E vou falar pra você, tô em êxtase. Acabei de sair do cinema, tá com tudo fresquinho na minha memória. E vou passar pra vocês tudo, mas tudo mesmo. Conforme eu vou falando aqui no vídeo, eu vou misturando tudo a história, eu vou contar a história, praticamente tudo que eu lembro. Vai ter spoiler, vai ter tudo que tem no filme. Vou falar pra você, tô extasiado, tô em êxtase. O filme pra mim, já vou falar logo de cara, é 10/10. Pensei bastante no caminho do cinema pra cá. Não tem uma vírgula pra falar desse filme, tá ligado? Mano, pensei nas coisas, vou pontuar coisas mínimas das mínimas, assim, que sempre tem uma coisa que a gente queria que tivesse no filme, uma coisa que poderia ficar melhor. Mas o que entregaram pra nós, já vou agradecer. Obrigado. Muito obrigado, Warner Bros, NetherRealm, por esse Absolute Cinema. Que eu vou falar pra você. Mano, eles conseguiram. Todo mundo já sabe nos meus vídeos que tem aqui no meu canal que eu já tinha gostado de 2021. E vou falar pra vocês, eu gostei, como eu já tinha gostado, pra mim, se ficasse na régua, seria melhor. Mas falar pra você, tudo aquilo que eu acompanhei, que o pessoal falou que estava ruim no filme e tal, eles conseguiram consertar naquilo que o pessoal, os críticos, as pessoas que não gostaram tanto. E subiu um nível, um patamar sensacional. Eu vou falar pra vocês, vão. Quem é fã da franquia Mortal Kombat tem a obrigação de assistir esse filme. Quem não é fã, mas gosta de um filme de ação, lutas marciais bem feita, de artes marciais bem feita, vão também, que vocês vão se deliciar com uma obra-prima. Porque, não, vou falar pra vocês, não tô falando mentindo. Não é porque eu sou fã, não é porque eu tava com expectativa alta para assistir esse filme, mas eu gostei demais de tudo. A história, como a história Lord de Mortal Kombat, é uma história simples, não tem muito o que se falar, entendeu? Se você quer personagens igual do Games tem, lutas igual do game tem, Fatality a rodo, não se apegue muito aos personagens nesse filme, porque Mortal Kombat é isso. Um negócio que eu achei muito foda do filme foi no que eles fizeram, tipo, igual o filme. O jogo é como? Você derrota o oponente, ele fica tonto, aí você finaliza se você quiser. Se você quiser dar um babado que você dá, se quiser dar um flash, o filme fez exatamente isso. Vocês vão ver, no decorrer eu vou contar pra vocês, que no decorrer eles têm a opção de finalizar com Fatality ou não, ou deixar vivo, mas eles ganham a batalha, a luta, no caso. Então, vou falar pra você, figurino, tá, ó mano, figurino desse filme tá fantástico. Quem mais? O que mais que eu posso falar pra vocês? Figurino, os personagens, caracterização, tá, os efeitos especiais do CGI, eu, na minha opinião, não achei nenhum defeito. Só tem uma ceninha lá da Sonya, quando ela tá entrando tipo numa tumba, que aí depois, no decorrer do filme, vocês veem que ela tá fechadona com o Raiden, que aquele CGI dela do tipo de um pingente que ela tem aqui, que o Raiden deu, que o pai dela dá pra ela no começo do filme, aquilo ali, aquele é o único efeito visual que me causou estranheza, que é os raios, que é tipo um teleporte que leva ela pra outras dimensões. Mas de resto, vou falar pra você, as coreografia, as lutas, sensacional, não tem o que pôr e nem o que tirar. Mano, tá muito sanguinário, tá muito. Vou falar pra você. Agora vamos entrar de vez no filme aí, pra contar pra vocês de ponto a ponto cada filme. O filme, praticamente, a história do filme é a continuação do primeiro. Eles indo atrás do lutador escolhido, que dessa vez é Shang Tsung. Aliás, que é o Johnny Cage. Aí eles vão lá, recrutam o Johnny Cage para fazer o torneio Mortal Kombat. Shao Kahn quer dominar a Terra de vez, eles já ganharam 9 torneios. Se ganhar mais um, eles dominam o plano terreno. E aí é o desenvolver do filme. Então, vou falar pra você, vamos começar o filme do começo ao começo. Ó. Bem-vindo ao canal do Mirão. Presta atenção. O filme começa... a primeira cena do filme é o começo do Shao Kahn
desafiando o Rei Gerald, que é o pai da Kitana e esposo da Sindel, certo? Ele entrando, desafiando, o Gerald aceita o desafio pra acabar logo com isso. Aí a luta é sanguinária. O filme já começa assim, Kitana e ele conversando, Gerald, pequenininha, ele explicando pra ela que vai ter que lutar pra continuar a paz do reino e tal. Mano, é muito bom. A menina que faz a Kitana é muito boa. Ela pega e fala assim pro pai dela, e se ele for muito forte? Aí o pai dela fala pra ela que isso não era só uma luta de força física, era de mente e coração, muito foda. Mas a menina já tá meio que tendo pressentimento que vai dar ruim, tá ligado? Aí ele desce as escadarias assim de Edene, assim, do reino. Aí tá a população toda, tudo torcendo pelo Gerald, né? Aí tá a Kitana e a Sindel assistindo a luta, aí é foda. A pessoa que falar que não tem algumas lutas desse filme te traz uma sensação muito foda de emoção, de mesmo sentir o filme, a perda, tá mentindo, porque essa cena é uma das cenas mais foda. Aí começa a luta sangrenta, o filme já começa foda. Foi aquilo que eu falei naquele dia lá do que eu tava esperando do filme, que é luta, conversinha, luta, é isso mesmo. Começa já a pancadaria, Shao Kahn, pá, pum. Shao Kahn, já do começo, assistem esse filme no cinema e se vocês puderem, é claro, numa sala com áudio ótimo, com uma telona foda, porque você sente cada impacto das porradas, cada pisada do Shao Kahn no chão, você sente, pum, pum, tá ligado? Mano, é muito foda de verdade. Aí, uma coisa que eu reparei que eu vou falar pra vocês, e você vai ver no decorrer das outras lutas, o Shao Kahn, toda a parte das lutas deles, dá a entender que os caras vão derrotar ele, aí ele reverte a luta e finaliza com Fatality. Não é à toa nessa luta com o Gerald, ele pega pá, aí o Gerald tá ganhando dele, aí do nada ele consegue decepar as duas mãos do Gerald, o Shao Kahn consegue decepar. Aí o cara já era, tá se entregue, aí passa a Kitana pequenininha já, falando, pô, perdi meu pai. E ele pega e o cajadão dele lá, o martelão, na ponta dele é tipo como se fosse uma coisa bem fina assim. Aí ele enfia assim na barriga do Gerald e já era. E sobe ele lá pra cima e finaliza ele. Muito foda, uma cena muito triste, tá ligado? Eles conseguem passar essa cena pra gente. Aí no decorrer do filme passa a Kitana maior, né? Ela já maior treinando com a Jade, que aí mostra que a Jade é uma grande amiga dela, que no caso o Shao Kahn contratou a Jade pra cuidar, fazer meio que a segurança da Kitana. E elas treinando também, uma luta boa. E daí já parte a cena que a Jade dá o leque que a gente conhece, o tradicional leque da Kitana que a gente conhece nos jogos, a Jade passa pra ela. E elas se conversam, tem toda ali uma química das duas. Aí passa as cenas, elas vão até o Shao Kahn e a Sindel tá do lado do Shao Kahn meio que amaldiçoada, com os olhos pretos, eles vão conversando e tal, aí é apresentado o Shao Kahn falando de um tal do amuleto, que é o amuleto de Shinnok, que ele é apresentado no Mortal Mythologies no jogo e no Mortal 4. E só que a Kitana fala que eles vão usar o poder do amuleto, né, que ele é uma das coisas na história, na lore do Mortal Kombat, ele é uma das coisas mais poderosas, tá ligado? Aí ele pega e fala que precisa dele pra se tornar imortal, e a Kitana pega e fala que sem só ele não adiantaria, porque deveria ter uma energia cósmica que tinha que vir do céu. Aí o Shao Tsung olha pra ela e dá risada, mas ele já pensando no que esses caras não dão um passo pra frente sem saber o que vão fazer. Aí na continuação do filme mostra Johnny Cage, que era um astro de Hollywood, mostrando pela primeira vez ele colocando os óculos e fazendo o filme. Que aí mostra uma cena de uns filmes bem famosos do Johnny Cage, tá ligado? E é bem galhofa mesmo, mas é da hora, pô. Johnny Cage é o alívio cômico junto com o Kano, que vai vir mais pra frente. Aí mostra ele fazendo a cena de luta, é tipo um filme dentro do filme. E a mulher jogando uma bazuca, ele conseguindo pular com as pernas abertas. Mano, é muito surreal, tá ligado? Eles mostram mesmo que o bagulho é zoeira mesmo e vai que vai, tá ligado?
Aí na continuação mostra ele num evento. Depois dessa cena do filme que ele tá fazendo, mostra ele num evento tipo de geeks, de pessoas famosas, só que ninguém vai lá, uma tarde de pelo que eu entendi é praticamente uma tarde de autógrafo, tá ligado? E aí tá ele e ninguém quer meio que tirar autógrafo com ele, tipo, acabou a carreira dele, tá ligado? Pelo que a gente tá vendo ali, acabou. Aí corta a cena, vai pra cena do Raiden e da Sônia atrás dele, procurando o último lutador do plano terreno pra formar o torneio, tá ligado? Só que eles tentam conversar com ele, levam até eles pro templo do Raiden pra mostrar os outros lutadores, fazer a introdução pra eles, só que ele fala que não, que a vida dele tava boa do jeito que tá e tal. Mas você vê que ele o Johnny Cage é um cara amargurado. Aí ele pega e pede pro Raiden abrir o portal pra ele voltar. Aí ele pega e volta. Ele volta pra terra, certo? Ele volta pra terra e vai pra um bar. Aí quando ele chega lá no bar, quem é que tá no bar? Nada mais nada menos que o criador de Mortal Kombat, de toda a franquia, Ed Boon. Isso aí é sensacional. Ele lembrou muito as cenas dos Vingadores, quando eles estão com... Dos Vingadores, quando aparecia nos filmes dos Vingadores, o Stan Lee, lembra que é o criador dos Vingadores? Muita referência nisso aí. Aí beleza, aí eles estão lá, ele volta, só que ele tá meio, aí do nada ele pede mais uma dose de bebida pro Ed Boon. Aí quando corta a cena, o Ed Boon olha, ele já não tá mais lá no bar. Ele voltando, já começando o torneio. Primeira luta, ele já começando o torneio. E no meio desse trecho do filme, aparece o Quan Chi ressuscitando com as mãos abertas assim, tem até no trailer. Muita cena do filme tá no trailer mesmo, hein? Muita. E nenhum personagem novo que não aparece no trailer. Aparece o Quan Chi ressuscitando o Kung Lao. Eu, particularmente, quando apareceu o Quan Chi a primeira vez, eu achei a caracterização dele estranha. A maquiagem do rosto dele tá estranha. Eu achei, não sei quem quando for assistir o filme, quem já assistiu comenta aí, deixa. Mas eu achei muito estranho, tá ligado? Aí ele trazendo o Kung Lao, que morreu no primeiro filme pelo Shang Tsung, e trazendo ele de volta, porque ele é um guerreiraço. Aí, vamos embora. Aí o Quan Chi volta pro Quan Chi. Ele tá chegando com alguém, empurrando alguém, trazendo alguém no chão. Aí tá a Kitana e a Jade. E quem é que ele tá trazendo, carregando? Nada mais nada menos que também morreu pela Sony no primeiro filme. Kano. Aí o Kano ele pega e ele ressuscita o Kano, tá ligado? E por quê? Por que ele ressuscita? Porque quem tá com a ampulheta que o Shao Kahn quer é exatamente o Kano. O Kano tá com a ampulheta que vai fazer o Shao Kahn ficar imortal. E o filho da mãe roubou a ampulheta naquela cena que eles vão pro templo do Raiden no Mortal no filme de 2021. Aí ele procura no bolso, ele é muito engraçado. Ele procura no bolso, tira um monte de coisa, de repente ele tira logo um amuleto de Shinnok. Aí beleza, aí corta a cena, vai pra cena do Raiden falando com os guerreiros do plano terreno que vai começar o torneio. E mostra que a ampulheta, que o Shao Kahn tá de posse da ampulheta, e que com isso seria muito difícil eles derrotarem o Shao Kahn. Entendeu? Aí começa o torneio. Primeira luta, Kitana e Johnny Cage. Nessa cena o Johnny Cage não sabe nem o que tá fazendo lá. Foi puxado lá do bar lá pra cena lá. E de repente ele depara. E quem tá assistindo a luta, nada mais nada menos que Shao Kahn. O bicho tá muito imponente. O bicho tá foda. Nossa senhora, pra mim o melhor personagem do filme, caracterização e imponência. Esse, que eu vou falar uma coisa pra você, o filme tem muita comédia. Na hora da comédia você ri muito. Mas uma coisa que eles conseguiram, que na hora que aparece, que você vai ver que vai ter uma luta, muda, o clima muda completamente e você passa a levar a sério. Eu, pelo menos, foi assim que eu vi o filme, entendeu? Aí mostra a primeira luta, o pau comendo Johnny Cage e Kitana, e todo mundo já sabe, Kitana ganha, e uma referência foda. O Johnny Cage, igual quando vai finalizar, que acaba a luta para dar o Fatality, só que a Kitana tem a opção, dar a Fatality ou não, e ela prefere não dar. Aí assim ela ganha, e aí mostra as Kami Dogos, né, em cima, que é contando
quantos personagens do plano terreno, quantos personagens de Outworld, e mostra 1-0 pra Outworld. Entendeu? E aí já começa a porradaria. Aí já passa pra luta da Sonya versus Sindel. Nossa senhora, elas naquela tela do The Pit, que é a ponte de Mortal Kombat 1, mas na parte de baixo, com os espetos, elas lutando lá. E aliás, é um bagulho sinistro, porque não é todos os espetos que já estão apostos. Não, eles vão saindo em cada lugar. Aí elas têm que ficar desviando e ao mesmo tempo lutando. Aí a Sindel pega e dá aquele gritão dela com um jato de vento. E a Kitana dá a magia dela também, aquela magia que tem uns anel e a briga feia. E eu achei lá no filme na hora, até com quem eu tava assistindo eu falei. Eu achei que a Sindel ia matar a Sonya. Mas não. Ela reverte a coisa e dá mata ela exatamente como ela matou a Milena no primeiro filme. Quem assistiu sabe. Dando uma magia e abrindo um arrombo na barriga da Sindel. E por não estar satisfeita, ela pula em cima, vira a Sindel e a Sindel cai assim de lado assim e entra um espetão assim na cabeça dela. Aí assim termina a segunda luta do filme, que é da luta da Sonya e da Sindel. Aí mostra uma cena que eles voltou, né, que a Sonya tinha empatado o torneio lá, 1-1. E o Ken Quan Chi mostra o Ken Quan Chi andando. É muito engraçado essa luta. E o Ken tá com tapa-olho assim que ela perdeu, né? Ele perdeu o olho pro duende lá que a Sonya enfiou no olho dele no primeiro filme. E ele pega e fala, me devolve o amuleto. Certo? Me devolve o amuleto. Aí o Quan Chi pega e fala que não vai devolver nada não, que ele precisa do amuleto. Aí então me dá meu olho que eu perdi. Aí o feiticeiro, né, que o Quan Chi é um feiticeiro, faz um marabalismo lá, uma feitiçaria. Aí pega um molho novo e ele fala, não, joga no chão. O Quan Chi joga no chão, manda ele pegar e o Quan Chi vai embora. Aí ele pega o olho, aí coloca assim no olho, mas ele vê que o raio dele, o ultravioleta vermelho, sai do olho, que é o poder do Kano. Aí deu uma coisa engraçada que eu assisti dublado, né? Ele fala assim que... Ele fala desse jeito, o Kano. Nossa, mano, esse olho tá bom, tá 4K. Nossa, mano, aí você dá muita risada. Você dá muita risada nessa hora. Aí vai passando pelo filme, gente. Aí mostra a cena do Raiden conversando com o Johnny Cage, explicando que ele foi escolhido dos deuses ancestrais lá, que ele era o campeão do plano terreno. E ele meio que não entende, fala que tem que voltar e tal. Mas nessa ele já não participa mais do torneio, que ele perdeu, lembra? Só que a Kitana não quis finalizar ele. Entendeu? Aí vai conversando com ele, o Raiden, tentando mudar ele de opinião. Aí depois mostra a Kitana entrando na tumba de novo, com o colar do pai dela. E se transportando pro tempo do Raiden. Certo? Se transportando pro tempo do Raiden. Aí conversando e explicando que o Shao Kahn estava de posse do amuleto do Shinnok, que agora ele estava imortal. Aí fudeu. Se o cara ele era monstro, imagina imortal. Aí beleza, aí mostra a Kitana mostrando quando ela volta do templo do Raiden. Aí essa cena é foda também. A primeira vez a aparição que mostra o Kung Lao no templo do Raiden, que eles fizeram o que? Armaram para pegar o poder do coisa. Aí mostra o Kung Lao chegando, ele fala algumas coisas lá e mostra o chapéu dele vindo depois e corta aqui, ó, pescoço do Raiden. Aí começa a sair um poder de dentro do Raiden, que o Raiden é um ser celestial, né? Aí começa a coisar assim, aí chega o Shao Kahn com a amuleto do Shinnok, eles começam a brigar com a Sonya, com o Johnny Cage, aí consegue. Aí o Johnny Cage consegue roubar. O Shang Tsung consegue roubar os poderes do Raiden. Aí colocar dentro do amuleto Shinnok e ele passa lá, aí mostra a cena ele passando os poderes para o Shao Kahn. Aí o Shao Kahn fica imortal. Essa cena também é muito foda, tá ligado? Aí depois aparece a luta que aparece do Raiden, deixa eu lembrar aqui, aí vem a luta a luta mais esperada pelos caras que não gostou do primeiro filme. A luta do Cole Young versus Shao Kahn. O cenário é aquele cenário do Mortal Kombat que tem aquela lava verde, o ácido no fim da tela. O cenário clássico do Mortal 2 do jogo.
Aí eles estão brigando e por incrível que pareça, o Cole Young está vencendo o Shao Kahn. E eu até que eu gostei e me passou uma dramaticidade na luta, hein? Porque depois que o Shao Kahn consegue, o Cole Young fura o Shao Kahn por dentro, aí o Cole Young fica feliz, né? Que conseguiu derrotar o Shao Kahn. Aí mostra que ele se regenera. Tudo que ele, os golpes que ele atinge, ele é imortal. Aí o Johnny Cage aí o Cole Young meio que desanima, tá ligado? Dá uma desanimada. Aí é a hora da reviravolta do Shao Kahn, que pega ele, destrói ele, pega o machado, derruba ele no chão, aí ele fica no chão com a barriga pra cima, aí toma um machadona bem na cara, destrói a cara dele todinha e ele fica arrastando o Kung Lao como se fosse um lixo. Isso aí é pra mostrar pros fãs que não gostou do Cole Young no primeiro filme, que é descartável. Aí joga ele no ácido assim. Mano, é muito foda essa parte aí. Aí em paralelo dessa luta, galera, do Cole Young, está tendo a luta do Jax versus Jade. Então, o Jax, ele ganha. Ele dá um cacete na Jade, só que ele decide não finalizar ela com Fatality. E ela não entende, ela pergunta por quê. E ele fala porque a Kitana tinha poupado a vida do Johnny Cage na luta dela. Aí ele poupa a vida da Jade nessa luta, certo? Aí continua o filme, aí vem a melhor luta. Melhor luta do filme, aquela que saiu metade da luta aí no YouTube. E vou falar pra você, essa daí é absoluto cinema e não tem o que falar. Liu Kang versus Kung Lao. Gente, essa luta é aura demais, Liu Kang meio que não entende, né? E eles estão no cenário do The Portal do Mortal Kombat 2 do Mega Drive, que é o fundo azul, tá ligado? E o Liu Kang não entende porque que o Kung Lao tá daquele jeito. Ele viu que ele tá como aspecto, né? Quando o Quan Chi trouxe ele de volta à vida, ele não voltou normal, né? Igualmente a Sindel. Aí começa uma briga, mano, o que eles fazem com aquele chapéu do Kung Lao é surreal. Aí pra lá, pra cá, até o Liu Kang tentando dar um jeito pra pensar, ver o que ele consegue sem matar o melhor amigo dele, né? Que se eu não me engano, ou é primo, né? Eu acho que o Kung Lao e o Liu Kang são primos. Aí tá brigando, só que ele vê que não, vai passando na luta, ele vê que não tem jeito. Aí ele decide, aí ele começa a bater no Kung Lao. E aí tem a parte que é épica, que o Kung Lao vai jogar o chapéu, aí ele finca no chão e não consegue soltar. Aí o Liu Kang, é essa hora que o Liu Kang tem a sacada de falar, vou finalizar ele desse jeito. Aí o Liu Kang meio que espera ele bater nele. O Kung Lao vem correndo e dá um socão assim no peito do Liu Kang. E o Liu Kang vai pra trás, mas pega a mão dele e puxa. Quando ele puxa, e o chapéu tá rodando lá, com a serra, ele cai em cima, gente. Em cima do chapéu rodando e rebenta ele todo. Mano, é uma cena muito foda que vai ficar marcada pro cinema. Sabe por quê? Que mostra o olhar do Liu Kang olhando. Tipo, não queria fazer aquilo e o Kung Lao olhando também pra ele. Mano, muito foda. Essa cena é muito foda. Vocês têm que ver. Não vou dar nem mais detalhes. Vocês têm que ver. Aí eles voltam para o templo do Raiden e vê que Cole Young não voltou. Que nessa luta que teve, nessa rodada de luta, o único que não volta é o Cole Young. Pra eles tristeza, mas pra plateia, pra mim tanto fez ou tanto faz. No primeiro filme a única coisa que eu já falei que eu fiquei meio assim foi o Cole Young ter matado o Goro, então não liguei muito não. Aí depois mostra Quan Chi guardando o amuleto no castelo do Shao Kahn. Dentro de uma parte assim de ferro, assim, bem forte, tá ligado? Aí aparece o Shao Kahn falando pro Quan Chi trazer o guerreiro mais forte dele, o Sub-Zero. Aí mostra uma cena também foda, o Quan Chi fazendo lá o marabalismo, feitiçaria dele lá, e o Sub-Zero deitado assim, quando o Scorpion mata ele no primeiro filme queimado, né? E aí mostra o Sub-Zero vindo assim, a alma, e se transformando no Noob Saibot. Foda, cena foda, tá ligado? E o Noob Saibot ainda mostrando, ele repartindo, porque o Noob Saibot é ele e uma sombra dele, né? Aí mostra ele. Aí depois Kitana vai até o templo do Raiden avisar que só tem um único jeito de conseguir matar Shao Kahn, que é roubando o amuleto do Shinnok, tá ligado? E o único jeito de ir até o castelo lá de Shao Kahn é por onde? Pela terra lá dos Tarkatania, onde vive o Baraka, tá ligado?
E essa cena é muito foda. Aí corta pra eles indo até a terra do Takatânio. E aí mostra a Kitana, a Jade, esperando a Kitana sair daquela tumba lá. Quando ela entra pra dentro pra ninguém ver, pra ela se teletransportar pro tempo do Raiden. Ela voltando, quando ela sai dessa tumba, tá a Jade esperando ela com três cangaceiros lá do reino de Shao Kahn lá. E leva ela presa. Que a Jade fala que ela fez um juramento, né? E parece as Dora Milaje, né? Lá do reino de Wakanda. E ali a palavra vale mais que tudo. Aí ela leva e o Shao Kahn aprisiona a Jade numa praça pública para ela servir de exemplo para todo mundo, tá ligado? Aí corta pra cena ele chegando na terra lá dos Tarkatânios. Aí essa cena é a mais engraçada de todas. Aí o Liu Kang, né, se apresenta e fala que quer desafiar o Baraka. Aí o Baraka pega e fala que não quer não, que não tá afim, que não aceita. Aí o Johnny Cage bate no peito e fala, deixa comigo. Aí começa a falar um monte de lorota, tipo, falando um monte de bosta pro Baraka, diminuindo ele, tá? Até que o Baraka volta e fala, tá bom, vou lutar. Aí todo mundo... Aí, é a hora, mostra a cena do Johnny Cage se armando assim pra luta, igual o 2D, quando você tá jogando o game clássico. E o Baraka do outro lado, só que o Baraka vira e fala, não quero lutar com você, eu vou lutar com aquele ali. Aí o Johnny Cage pergunta pra ele, mas por que eu? Ele fala, porque você fala demais, eu não gostei de você. Aí, mano, ele começa a correr atrás do Johnny Cage, é uma bagunça da porra, mas uma bagunça bem feita. Aí ele entra dentro de tipo uma zoca lá onde eles moram, aí ele faz assim pras criancinhas, assim, para as criancinhas não falar onde ele tá e as criancinhas, que o Baraka chega com aqueles dentão dele, a criança só aponta e tá ali, aí começa o pau comer, aí o Baraka joga ele de cima da oca, numa altura da porra, ele cai do outro lado. Aí o pessoal lá que tá o Liu Kang, o Jax e a Sonya olha pra ele, acho que foi o Jax que fala que ele poderia ter morrido mais honrosamente, né? Aí do nada a Sonya pega, aí o Baraka tá vindo pra cima dele, ele tá caído no chão e ele olha pro óculos dele no chão, aí a Sonya fala, você não é um lutador? Então pelo menos atue. Aí ele pega, ele pensa, aí coloca tem nos trailers aí, foi um dos primeiros trailers a sair, ele coloca o óculos e fala, showtime, né, que é a hora do show. Aí ele começa a bater, pá. Aí tem uma cena engraçada da porra que ele meio que hipnotiza o Baraka, que ele fica assim com as mãos. Aí o Baraka fazendo a mesma coisa assim, hipnotizado. Aí ele dá uma pirueta, o Johnny Cage abre os pacates assim, toma no saco, o golpe clássico do mortal do Johnny Cage. Dá no saco, aí o Baraka fica assim. Aí o Baraka meio que abandona, olha pro Johnny Cage e fala, você é o rei, nunca vi uma luta tão bem feita, com tanta viralidade, com não sei o que. Aí o Baraka chama ele de Johnny Fodão Cage, que pra ele, e pede pra ele ensinar como é que luta daquele jeito. Aí o Johnny Cage fala, mas primeiro depois eu ensino vocês, mas primeiro você vai ter que fazer um favor pra nós, levar nós lá no castelo lá, né? Do Shao Kahn e tal, aí o Baraka leva eles, mano, é muito foda, essa cena é muito foda, muito engraçada, com ação, isso que eu achei foda, tá ligado? Aí mostrando, eles chegam lá no Baraka leva eles, né, o Baraka elimina os primeiros meio que segurança lá do castelo, aí eles conseguem entrar no castelo, Liu Kang, Johnny Cage, Jax e Sonya. Aí eles vão lá pro palácio lá, né, palácio, castelo lá do Shao Kahn, tentar pegar o amuleto. Aí mostra a Kitana aprisionada. Ela conta pra Shao Kahn que contava tudo pro Raiden. Que essa cena é o Shao Kahn no trono, a mãe, assim, deu a mãe da Kitana do lado, ele pega a cabeça dela, ela tá tipo uma focinheira assim, pra ela não dar aqueles gritos, que é o poder da Sindel. E ele tenta assim esmagar a cabeça dela com a mão assim, aí a Kitana tá vindo aquilo, aí ele começa a contar toda a verdade. Aí a hora que ele leva ela pra praça lá e algema ela lá pra todo mundo ficar vendo. Enquanto isso os caras estão tentando, aí ele vai pro... Shao Kahn entra lá no palácio e vê o Liu Kang, ele começa a luta com o Liu Kang. Pra mim, depois da luta do Kung Lao e o Liu Kang, é a melhor luta do filme. Aí começa uma briga foda, tá ligado? Aí o Jax da Sonya também luta contra o Shao Kahn. Aí, infelizmente, como ninguém queria, o Shao Kahn dá uma fatality no Jax. Enfia lá a parte que tem pontuda na garganta assim do Jax assim.
e mata o Jax e a Sonya olhando. Aí a Sonya dá um grito, Jax, chama o bicho selvagem, chama o Shao Kahn. Aí depois vai a luta do Shao Kahn com Liu Kang. Mano, aura. Liu Kang pegando a seus dragões de fogo, jogando nele, só que ele se regenera e é porrada pra todo lado. O Liu Kang tá completamente diferente desse filme do 2021. Tá aura pura. Aí do nada o Shao Kahn consegue afastar e com o martelo do mesmo jeito. Isso aí foi. Os caras estavam meio sem criatividade, eu vou falar nisso aí. Que é praticamente o Shao Kahn mata todo mundo do mesmo jeito, da mesma forma que a ponta do outro lado do martelo. Enfia assim na barriga do Liu Kang, sai do outro lado, aí o Liu Kang meio que na hora ninguém entendeu e até agora. Mas dá a entender que é ali que vai ter a continuação do terceiro filme. Que o Liu Kang pega e meio que vira um. Quem jogou Mortal Kombat, se eu não me engano, foi o 11, que tem a crônica. Que o Liu Kang vira um deus. É mais ou menos nessa hora. Ele meio que coisa assim, o olho dele fica meio com diferenciado, brilhoso. Ele sobe assim, tipo uma aura, sobe pro céu e some. Aí todo mundo ficou olhando, o Shao Kahn olhando, todo mundo olhando, só que ele sumiu. Entendeu? Que ele fala que aquilo ali não era pra ele. Que ele viu que o propósito dele, o Liu Kang falando que o propósito dele não era aquele ali de ganhar o torneio, mas sim de salvar o amigo dele, Kung Lao, como ele tinha falado quando ele finalizou o Kung Lao na luta dos dois. Foi muito foda. Aí vai passando isso aí é a hora. Aí é a hora que eles vão pro. O Kano e o Johnny Cage voltam pro templo do Raiden. O Raiden já tá quase morto. Aí eles falam que precisa ir para o inferno, que é Netherrealm, onde fica onde mora, né, o Scorpion, Hanzo Hasashi. E o Raiden fala que eles poderiam ir, só que o Raiden não sabia que se ia ter força suficiente para trazer eles de volta para a Terra. E ele mesmo assim é a hora que o Johnny Cage se toca, que é o propósito dele. E ele tira a força de onde ele não tem e vai com o Kano, tá ligado? Aí chegando lá em Netherrealm, eles vê o Scorpion meio que no local que ele consegue controlar o inferno. E o inferno não tá com chama nem nada, tá um lugar bonito, com flores, frutos. E eles vão conversando, aí tem uma das cenas que eu achei mais engraçada, que o Kano pega uma fruta, uma maçã da árvore e começa a comer, ele fala, nossa mano, eu não sabia que o inferno era tão ruim assim não. Então, assim, tinha coisas boas. Aí ele pega e fala, nossa, nunca comi um fruto tão bom, melhor que o morango do amor. Na dublagem, mostra ele falando, o morango do amor. Aí, nossa, todo mundo na sala de cinema dando risada. Aí o Scorpion fala que não vai ajudar eles. Não vai ajudar, que não adianta eles pedir. Aí na hora que o Kano tem umas sacadas da porra, né? O Kano fala e... Sabe quem vai estar lá? Bi-Han, que é o Sub-Zero que matou ele no primeiro filme. Aí ele muda de ideia totalmente, aí ele começa a virar o rosto assim, virar o Scorpion mesmo, com a armadura do Ninja Scorpion. E aí ele começa o cenário. Você vê que era tudo ilusão. Aí eles voltam pra realidade, aí eles estão em Netherrealm, que é o inferno em Mortal Kombat. Aí aparece o Noob Saibot também, aí mostra a sombra dele, aí começa o pau, tá ligado? Começa o pau comer. E em paralelo a essa luta, acontece a luta da Kitana com o Shao Kahn, que é a última luta. Aí são as últimas duas cenas, né, do filme, as duas últimas lutas. Aí estão brigando lá, tentando, e vai pro pau comendo e tal. Aí até que lá em Netherrealm o Noob Saibot tá segurando o Kano assim. Aí o Kano tá soltando o raio lá, raio laser de vermelho do olho. Aí o Johnny Cage passa por baixo, que tem no trailer. Ele passa por baixo, aí ele consegue bater, o Kano consegue bater assim. Aí o amuleto do Shinnok vai cair no penhasco, aí o Johnny Cage consegue pegar. Aí fica com o Johnny Cage. Em paralelo, o pau tá comendo lá, Kitana e Shao Kahn. O pau tá comendo, tá ligado? Aí, pra mim lembrar dessa cena final, deixa eu buscar aqui, o Liu Kang com o Shao Kahn. Aí o Liu Kang já subiu, né? Subiu lá. Aí fica toda hora intercalando as duas lutas. Em Outer Road e em Netherrealm. Fica intercalando. Aí nessa hora, meio que tá perdido. Aí aparece a Jade. Aparece a Jade em Netherrealm, né?
que lembra lá que tem a cena que ela tá com o Quan Chi antes, aí ela mostra que ela se arrependeu de ter ficado do lado de Shao Kahn e vai ajudar a Kitana. Aí ela vai pra Netherrealm, pede pro Shao Kahn levar ela pra Netherrealm, tipo fingindo que ia ajudar o Noob Saibot a ficar com o amuleto, mas não. Aí ela... Ninguém nem liga, tá? O que o Negui falou no primeiro filme lá, que ligava que ela era careca, porque nos jogos não tem jeito de careca, mas você nem presta atenção nisso. Que ela, pra mim, ela entregou uma Jade muito boa. Aí ela começa a lutar com o Noob Saibot, a Jade. Aí o Kano vem também, e o Scorpion, os três contra o Noob Saibot. E aí vai mostrando meio que o Johnny Cage caído no chão e a Kitana também. Aí tá meio que o Shao Kahn comemorando a vitória e tal, do torneio e tal. Aí mostra que tem uma cena lá do pai da Kitana falando com ela meio que levanta. Isso, ela meio que levanta, ganha forças. Aí paralelamente o Johnny Cage, vocês querem ver meu poder? Aí ele levanta, pega o óculos de novo, coloca o óculos, assim, com o dedo assim, e ganha o poder. A hora que ele ganha o poder, é a única vez que o Johnny Cage mostra o poder dele que ele tem no jogo, e ele dá aquela voadora dele, que tem aquela luz verde que vai com ele, aí ele dá um chutão no Saibot, que cai lá do penhasco e destrói. Pelo que eu vi, eles conseguem destruir. Tem essa cena no modo história do Mortal Kombat 11. Destruiu o amuleto de Shinnok, só que a Kitana meio que aceitou brigar com o Shao Kahn, que tinha acabado o torneio. O plano da Exoterra lá do Alto Ódio ganhou, o Shao Kahn fala, vencemos o torneio. Porque não tinha mais ninguém, ele venceu todos os personagens do plano terreno e o Shao Kahn sobrou ele, então eles ganharam. Só que a Kitana aparece e fala, não terminou não, porque agora eu vou lutar pelo plano terreno. Aí fica 1 a 1. Aí é a hora, mas só que ela não tá sabendo que estão conseguindo destruir o amuleto do Shinnok lá no inferno, lá em Netherrealm. Aí ela pega e fala assim, continua lutando e pá, tá, até que tem uma hora que se eu não me engano, o Shao Kahn pega ela assim pelo pescoço e ela desmaia. Aí ela escuta a voz do pai dela chamando ela e tal. Aí ela acorda, aí já era. Aí nessa hora o Shao Kahn também não sabe. Ele não tá mais imortal, não tem mais poder, porque o amuleto foi destruído ou jogado fora, um negócio assim. Porque na cena fica meio confusa porque só mostra o Shinnok caindo no abismo. Aí ela pega e começa a bater pra caralho no Shao Kahn e tal. Aí tem uma hora que eles pulam os dois em cima assim. Aí ela arranca assim, meio que consegue cortar o pescoço do Shao Kahn. Aí ele cai, aí ele vê que ele não tá se regenerando. Aí ele voltou a ser uma pessoa mortal, né? Aí ela pega, ela também vê. Aí já era, ela pega, sobe nele assim, pega a faixa dele, da cabeça dela azul, amarra as mãos dele, vira assim na cabeça dele, pega o leque, enfia assim ó, na cabeça e começa a girar o leque. E corta assim 4 pedaços a cabeça do Shao Kahn. Absolute cinema. E essa foi a última luta, aí passa pra eles, ela falando com o povo que conseguiu retomar, né, o reino de Edenia e tal. Aí mostra a última cena, ela mostrando ela sentada no trono com a Jade do lado, que é a fiel companheira dela. E cai pra última cena, que é o Johnny Cage com os Tarkatane, com o Baraka, as criancinhas lá, ele contando a história como que ele ganhou o torneio, mentindo pra caralho, falando que foi que ele que fez tudo sozinho. Aí quando aparece o Raiden e a Sonya falando, não foi assim que aconteceu não, hein? Aí ele pega e aí ele fala, liberdade criativa que eu contei aqui pra eles e tal. Aí quando aparecem os outros personagens, a Sonya falando que ia atrás dos amigos que morreram. Provavelmente eles vão... É igual eu falei no começo do vídeo, não se apega em Mortal Kombat quem morre e quem não morre, tá? Porque todo mundo volta. E isso aí é ótimo, porque é o jogo, pô. É fiel ao jogo, entendeu? Aí mostra assim a cena deles enfileirada assim. Não tem cenas pós-crédito nenhuma. E não mostra assim que o Mortal Kombat retornará. Mas deu a entender que retornará, mas eles estão muito no que a bilheteria vai fazer. Então é isso, precisa da bilheteria. Igual eu falei no começo do vídeo, fã, vá assistir Mortal Kombat. Você tem a obrigação, fã mesmo de Mortal Kombat. E quem não é fã, mas gosta de lutas boas, de cenas épicas, vá também, gente, ajuda. Que esse filme merece uma boa bilheteria. Eu acho que
400 milhões de dólares pra cima no mundo todo já vai garantir o segundo filme. E é isso aí. É o filme que eu tava esperando tanto. Primeiro filme de Mortal Kombat que eu assisti no cinema. Filme, nota 10 de 10. Não tem como dar um pouco, assistam, depois comentem aqui, se inscrevam no meu canal, ajude aí, se inscrevam, gente.